robótica do IFRJ Campus Rotterdam. Na aula passada, nós aprendemos a programar sensor de luz, e nessa aula vamos aprender outra só. Na programação da aula passada, nós aprendemos a criar condições utilizando o if. E nessa aula vamos aprender a programar um sensor dependendo da leitura do outro. Ou seja, o robô só vai seguir linha se o ultrassônico não estiver vendo nada. Se ele estiver vendo, ele vai realizar uma outra ação, como desviar de um obstáculo. Esse é o robô que a gente vai utilizar para a nossa programação. Como podem ver, ele tem um sensor ultrassônico. Como funciona esse sensor ultrassônico? Ele emite uma onda ultrassônica que atinge um objeto ou obstáculo e volta. Então ele calcula o tempo que demora para ir e voltar e sabe a partir disso a distância. Então ele funciona como os olhos do robô. Primeiramente, vamos programar somente o ultrassônico, para quando ele avistar um obstáculo, ele desviar. Depois vamos incrementar a programação da aula passada, que a gente fazia o robô seguir linha. Aí a gente vai colocar ele para seguir linha e se ele estiver vendo alguma coisa, ele vai desviar. Quando ele não estiver vendo mais, ele vai continuar seguindo linha. Primeiro, precisamos setar o sensor que vamos usar. O sensor ultrassônico é programado um pouco diferente dos outros. Na hora de setar, usamos o nome Low Speed, porém, na hora de programar, usamos apenas o ES maiúsculo. Então temos taskmain, abre e fecha parênteses. A gente explicou isso nas aulas passadas. Então vamos ter também, abre chaves, set sensor low speed, abre parênteses, in underline 4. Prestem atenção que esse número entre parênteses é a entrada em que o sensor ultrassônico deverá estar ligado, tá? Agora, iremos criar uma condição. Se o robô estiver vendo um obstáculo, ele vai parar e desviar dele. Caso contrário, o robô seguirá uma trajetória linear. Então teremos while, abre parênteses, true, fecha parênteses, abre chaves. E aqui a gente vai criar a condição se o sensor estiver vendo um obstáculo a menos de 20 centímetros. Então, if, abre parênteses, sensor US, abre parênteses, in underline 4, fecha parênteses, menor que 20, fecha parênteses. Vamos abrir chaves novamente e dentro delas escrever off, abre parênteses, alt, underline BC, fecha parênteses, ponto vírgula. É importante lembrar que esse BC que a gente colocou são as saídas dos motores do nosso robô. E para fazer sua programação, você deve incluir as saídas dos motores no robô de vocês. Agora, vamos escrever na programação wait, abre parênteses, new, fecha parênteses e ponto e vírgula. Então, se essa condição for verdadeira, os motores vão parar por 1 segundo. Então, continuando a programação, temos onHave, abre parênteses, alt, underline, b, vírgula, 60, e fecha parênteses e ponto e vírgula, em que a gente está mandando o robô girar até que ele pare de ver o obstáculo. Logo em seguida, vamos escrever em nossa programação wait, abre parênteses, 500, fecha parênteses, ponto e vírgula. Esse wait é um wait que colocamos para que ele gire o motor por esse determinado tempo. Então, basta mudar o tempo para controlar o quanto você quer girar. Agora, escreveremos de novo onFold, abre parênteses, alt, underline c, vírgula 60, fecha parênteses, ponto e vírgula, e wait, abre parênteses, 500, fecha parênteses, ponto e vírgula. E vamos fechar as chaves. Agora, vamos escrever else. O else é uma função utilizada para designar uma ação caso a condição que estabelecemos não seja verdadeira. A condição que estabelecemos anteriormente era o robô estar vendo o obstáculo. Portanto, ao escrever o else, quer dizer que não há nenhum obstáculo na frente do robô. Portanto, devemos apenas mandá-lo para frente. Então, vamos abrir as chaves e escrever onFold, abre parênteses, alt, underline bc, vírgula 60, fecha parênteses, ponto e vírgula, e agora vamos fechar novamente as chaves.
E então, nosso programa estará terminado. Com esse programa, você conseguirá fazer com que seu robô vire após ver um obstáculo. Agora iremos fazer com que o robô siga a linha. E caso veja um objeto, contorne este objeto e volte a seguir linha. Como agora estamos programando tanto o sensor de luz quanto o ultrassônico, não podemos esquecer de setar os dois logo no início da programação. E a variável também, como já ensinamos anteriormente. Vamos primeiro criar a condição de o sensor ultrassônico não estar vendo nada. Dentro dessa condição, iremos colocar a programação do seguidor de linha, que ensinamos no vídeo anterior. Quando a programação do seguidor de linha terminar, criamos a condição de o ultrassônico estar vendo algo. Nessa parte da programação fica maior e parece ser mais complicada. Porém, isto é apenas uma forma de realizar o contorno do objeto. Você pode criar sua própria programação do contorno, pois ela varia conforme a pista e o tamanho do objeto, tendo a necessidade de fazer um contorno maior ou menor e fazer o contorno para a direita ou esquerda. Neste início, mandamos o robô chegar um pouco para trás e depois parar. É bom fazer o robô chegar um pouco para trás, para que ao contornar, ele não derrube o objeto. Mas tome cuidado, não chegue muito, pois ele pode entrar em uma outra parte da pista que irá atrapalhar. Quando você manda um comando para o motor, por exemplo, ir para frente, e em seguida coloca o wait, significa que o motor vai para frente pelo tempo que você colocar no wait. Então, o contorno é todo baseado nisso, no tempo que você manda o robô girar ou ir para frente. Isso torna o contorno mais aberto ou fechado. Você tem que pensar que seu robô primeiramente tem que girar quase 90 graus para abrir o contorno. E depois fazer um giro mais leve. Você consegue fazer isso diminuindo a potência de um dos motores, porém mandando ambos para frente. Uma potência ficará um pouco menor do que a outra, dessa forma o giro não será tão brusco. Dessa forma o robô começará a ir para frente. Depois você precisa fazer ele girar para começar a voltar para a linha. Vá testando, adicionando comandos para girar mais se for possível e mexendo com tempos, até adquirir um contorno perfeito para a sua situação. Outra função importante de usar é o OnTill. Coloca o OnTill e em seguida cria a condição do sensor estar vendo preto. Coloca o sensor que irá encostar primeiro na linha. E em seguida, você cria uma ação para o robô corrigir, ou seja, ele ficar reto na linha, pois ele não estará completamente reto, ele estará terminando o contorno. Desse jeito, o robô continuará o contorno e terminará assim que o sensor encontrar a linha. E então corrigirá e continuar seguindo a linha. E entrará novamente na condição de não estar vendo o objeto. Então, agora você sabe como fazer um robô que desvia de obstáculos. No próximo vídeo a gente vai ensinar como contar objetos, por exemplo, obstáculos, e a partir disso você vai poder fazer com que ele tome decisões a partir disso. E se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se não gostou, estamos abertos a sugestões. Além disso, se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário abaixo e vamos tentar resolver. Curta e compartilhe a página da equipe também, poderá ficar por dentro do que estamos fazendo e também poderá saber tudo o que está acontecendo no mundo da robótica. Tome cuidado com a direção do ultrassônico, não deixe ele muito inclinado para baixo nem muito inclinado para cima. Também tome cuidado com os fios na frente dele. Nunca deixe fios assim, pois ele pode enxergar e não vai enxergar o obstáculo, ele vai sempre estar enxergando o fio. Então procure sempre deixar o fio abaixo do ultrassônico.